esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai Celestial, já te somos tão gratos por essa manhã que o Senhor nos tem dado, pelo que já o Senhor tem falado aos nossos corações. Dá-nos ouvidos atentos à Tua voz. Queremos responder com tudo que somos aquilo que o Senhor tem demandado de nossas vidas. Ainda aos Teus pés, nós te suplicamos, sê misericordioso conosco e supre-nos mais uma vez com o falar do Senhor em Tua palavra. Esperamos em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa epístola aos Efésios, ela sem dúvida é o escrito mais elevado do apóstolo Paulo. Enquanto o seu corpo estava aprisionado naquela casa alugada em Roma, sem dúvida nenhuma o seu espírito, pelo Espírito de Deus, estava galgando enormes alturas. As chamadas epístolas da prisão, que Paulo escreveu exatamente daquele ponto, Atos 28, naquela casa alugada onde ele tinha as escoltas, soldados que se revezavam na sua guarda, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, Paulo escreveu a partir dessa prisão. São, sem dúvida nenhuma, cartas sublimes, todas elas. Efésios tem como ênfase a glória do corpo de Cristo, a igreja. Por isso é chamada de epístola da igreja. Porque, sobretudo, em Efésios é que nós vemos as maiores glórias da igreja, do corpo de Cristo. Colossenses é a contraparte de Efésios. Em Colossenses nós temos as glórias do cabeça da igreja. Não há um texto condensado em uma única porção que traga tanta revelação a respeito das glórias de Cristo, o cabeça da igreja, quanto Colossenses 1, de 13 a 23. Texto que ontem examinamos rapidamente alguns pontos. Então, Colossenses é a carta da glória do cabeça da igreja. É a contraparte de Efésios. Juntas, nós temos a glória da cabeça e a glória do corpo. Colossenses e Efésios. Filipenses entra entre essas duas cartas, no arranjo
do Novo Testamento. E sem dúvida isso não é por acaso. Porque Filipenses vai nos localizar no que podemos chamar de a experiência cristã normal. Esse é o tema de Filipenses. Cristo é nosso viver, Cristo é nossa mente, Cristo é nosso alvo, Cristo é nosso tudo. Esses são os 4 capítulos da Epístola aos Filipenses. A experiência cristã normal é o transbordamento em qualquer circunstância da vida, da natureza e da mente de Cristo vivendo em nós. Esse é o assunto de Filipenses, uma maravilhosa carta sobre o que seria a experiência cristã normal. E a Epístola de Filemon compõe esse quadro magnífico dessas 4 epístolas da prisão. A Epístola aos Efésios se divide em 2 grandes partes. Os 3 primeiros capítulos são particularmente devotados à visão espiritual. Então, irmãos, vai aqui um grande encorajamento para que os irmãos leem, memorizem e estudem essa Epístola aos Efésios. Esse capítulo 3 é o capítulo da visão celestial. Paulo apresenta o corpo de Cristo aí em diversas metáforas, cada uma mais preciosa que a outra. Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo no final do capítulo 1, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele diz que a igreja é feitura dele, criada nele mesmo, em Cristo Jesus, Efésios 2:10. Em Efésios 2:15 ele diz que é o novo homem da nova criação. Nos versículos seguintes ele diz que é a família de Deus. E ainda na sequência ele diz que é o santuário do Espírito, que nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então ele usa a figura do corpo, da feitura, do novo homem, da família, do santuário. Segue no capítulo 5 para a figura da noiva, a esposa de Cristo. Vai ao capítulo 6 para aquela figura do guerreiro cristão, a igreja como guerreiro, se revestindo de toda a armadura de Deus. Então não há epístola nenhuma que traga uma maior glória a respeito da igreja, sua natureza e seu serviço, sua vocação, sua natureza e seu serviço, que a Epístola aos Efésios. Depois que tivemos os 2 primeiros tempos de comunhão, falando algo sobre as glórias de Cristo, porque Ele é o centro do propósito eterno de Deus, então nós introduzimos ontem algo a respeito da glória do corpo. E já entendemos pelas Escrituras, com a ajuda do Senhor, que toda a glória do corpo de Cristo, ela é derivada da sua união com Cristo. Tudo que o corpo tem de glória é derivado da glória da cabeça. Então, se a cabeça é gloriosa, o corpo necessariamente teria que ser glorioso. Porque nós fomos unidos à cabeça que está no céu de modo orgânico. Cristo é a cabeça entronizada. A igreja é o seu corpo de muitos membros na terra. Não poderia haver uma glória na cabeça e outra no corpo. Agora, isso no que concerne a consumação do propósito de Deus e o que Ele fez em Cristo. Vamos usar uma figura para tentar entender na experiência o que isso significa. Poderíamos dizer assim: um grande parto cósmico está ocorrendo. Há 2000 anos atrás, a cabeça apareceu. Em todo parto normal, essa é a ordem, não é? A cabeça vem primeiro. Então, nesse grande parto universal, a cabeça já apareceu, até o pescoço. E essa cabeça já ocupou o seu lugar de glória, seu lugar à destra da majestade nos céus. Ele tem já subordinado a si todos os seus inimigos. Mas Paulo escreve assim aos Efésios: convém que ele reine. Ele já reina. E convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Aquele grande capítulo chamado de a menção completa sobre a ressurreição, que é 1 Coríntios 15, mostrando o nosso lugar ali. Com Cristo. Se Cristo ressuscitou, nós com Ele seremos glorificados. Se Cristo ressuscitou, nossa esperança é segura, nossa fé é segura. Então, no que concerne a experiência cristã, nós podemos comparar esse parto cósmico. A cabeça já está lá.
A cabeça já está entronizada, a cabeça é glorificada. E agora o que ocorreu? Naquele